Então, gente, o nosso grupo vai falar sobre o exame da coluna. O grupo é composto pela Ana Carolina Lana, Daniele Caroline, eu, Jaqueline Bravos, Jaqueline Vieira, Joaniele Faria, Carla Souza, Laís Aquino e Matheus Henrique. Quando a gente pensa em sistema locomotor, a gente não pode excluir a coluna dos equinos, visto que ela faz parte desse sistema e também porque ela é fundamental para a performance do animal, onde cavalos que não têm essa região de forma rígida, não têm essa região saudável, eles não vão conseguir ter seu máximo desempenho como atletas. Com isso, animais que têm algum comprometimento da coluna, apresentando lombalgia, podem ter claudicação, assim como os animais com claudicação podem ter dor lombar. Quando usamos o termo lombalgia, estamos nos referindo a todas as afecções compreendidas entre a primeira vértebra torácica e a articulação lombosacra, normalmente sendo uma síndrome, desenvolvendo sinais que irão variar de acordo com o animal. O diagnóstico para as lesões de coluna são mais difíceis de serem fechados devido a alguns fatores, tais como a complexidade anatômica, onde muitas vezes não se tem conhecimento aprofundado sobre a anatomia do animal, e a grande quantidade de massa muscular, dificultando o acesso às vértebras, tendões e ligamentos. Com isso, o diagnóstico se torna muitas vezes ou subdiagnóstico, onde não se acredita que a queda de performance do animal, por exemplo, seja proveniente de alguma lesão na coluna, ou superdiagnóstico, onde o fazem quando não se identifica a raiz de algum problema locomotor, por exemplo, alguma claudicação, transferindo o problema para a coluna de forma errônea. É essencial que se tenha um bom conhecimento anatômico da coluna desse animal para ser realizado um diagnóstico correto e um bom tratamento das lesões que possa vir a acometer essa coluna. A coluna vertebral ela é composta por 7 vértebras cervicais, 18 vértebras torácicas, 6 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e mais de 20 vértebras caudais. E não é incomum que ocorra variações nesses números, como por exemplo na raça árabe, pode haver uma redução nas vértebras lombares para 5. As vértebras cervicais dos equinos são longas. A quarta e a quinta vértebra torácica formam o ponto mais alto da cernelha. A coluna equina apresenta também uma característica diferenciada. Até a vértebra torácica 15ª, chamada de vértebra anticlinal, as vértebras torácicas possuem uma inclinação sentido dorso caudal. E a partir dessa vértebra 15ª, os processos espinhosos lombares possuem uma inclinação cranial. E as vértebras torácicas, elas se caracterizam por ser longas e finas e elas possuem também os corpos vertebrais pequenos. E já as vértebras lombares possuem processos espinhosos pequenos e mais largos. Essas vértebras se articulam por meio de 2 articulações. Uma delas é a articulação sinovial, que é formada entre os processos articulares. É uma articulação côncavo-convexa, que quer dizer que a vértebra caudal se encaixa com a cranial, formando essa articulação que é menos móvel. Os discos intervertebrais dos equinos, como mostra na imagem, são finos e eles correspondem a somente 10 a 11% do comprimento da coluna vertebral. Cada disco é composto por um anel fibroso periférico e um núcleo pulposo central. E os discos dos equinos que tendem a ser mais afetados, que são mais acometidos por lesões, são os localizados na região do pescoço e o que está localizado entre a última vértebra lombar e o sacro, onde os movimentos são mais intensos. Os ligamentos são responsáveis pela estabilidade passiva da coluna vertebral. Os principais ligamentos da tóraco-lombar são os ligamentos supraespinhosos e interespinhosos. Os ligamentos supraespinhosos recobrem toda a região tóraco-lombar do animal até a região do sacro, e ele se insere em cima de cada processo espinhoso. Já os ligamentos interespinhosos, eles vão estar entre os processos espinhosos. O ligamento interespinhoso tem como característica fibras oblíquas.
Já os músculos, eles são responsáveis pela movimentação e estabilidade da coluna vertebral. Na tóraco-lombar, os equinos possuem pouca mobilidade. Os músculos dessa região vão possuir uma maior função de estabilidade. Os músculos são divididos em epaxiais e hipaxiais. Toda musculatura que estiver presente acima do processo transverso vai ser considerado epaxial. E toda musculatura que estiver abaixo do processo espinhal vai ser hipaxial. Os músculos epaxiais vão ser formados pelo longíssimo dorsal e multífidos, e os hipaxiais formados pelo ilho-psoas, reto abdominal e oblíquos. Os nervos presentes na coluna vertebral vão ser os nervos torácicos e lombares. A inervação dessas estruturas vai ser segmentar. De cada forame intervertebral vai sair uma raiz nervosa mista, que quer dizer que ela é sensitiva e motora e vai inervar todas essas estruturas. O cavalo faz 3 grandes movimentos com a coluna, sendo esses movimentos divididos em flexão e extensão, lateroflexão e rotação. A coluna do cavalo em si não tem grande movimentação de extensão e flexão, com exceção da articulação lombosacra, que é a região que tem uma maior condição de movimento. A extensão é feita a partir da contração bilateral da musculatura epaxial, principalmente o longuíssimo dorsal. Já a flexão é feita com a contração bilateral da musculatura hipaxial. Por exemplo, reto abdominal, oblíquo abdominal, externo e ilho-psoas. Aí na imagem está representado a foto quando o cavalo dá o coice, aí no caso é o aluno. E quando ele dá o coice, né, ele faz a contração do longuíssimo dorsal, representando a extensão da coluna. Já na segunda imagem, o animal está com a coluna flexionada, contraindo a musculatura abdominal. Na lateroflexão, com exceção da coluna cervical, a coluna tóraco-lombar movimenta muito pouco, mas a região torácica movimenta-se mais que a região lombar, que não movimenta praticamente nada. Este tipo de movimentação é feita pela contração unilateral da musculatura epaxial e hipaxial. Observando a movimentação lateral dos animais, traçando o eixo dos membros torácicos e pélvicos, é possível observar que eles também fazem um movimento de rotação, não dissociando um movimento do outro. Sempre que ele faz um movimento lateral, ele faz algum grau de rotação. A rotação é o tipo de movimento que a coluna do cavalo menos suporta, o que explica também o fato deles não conseguirem fazer uma rotação sem também fazer um movimento lateral. Bom, o ponto de partida, né, de um exame de coluna é, sem dúvida, a anamnese, tá? Ela vai ter a função de juntar o máximo de informações possíveis para favorecer lá no final o meu diagnóstico, tá? Então, assim, ela é de extrema importância, tá? Eu vou começar essa anamnese com a identificação desse animal, né? Idade, sexo. É importante que eu saiba a ocupação atual dele, tá? Dentro da propriedade ou que modalidade esportiva esse cavalo pratica, tá? Com relação ao que for de queixa, eu preciso que esse proprietário ele me informe quando teve início isso, tá? Uma claudicação ou de repente uma dor que esse animal pode estar sentindo, a duração e a evolução, tá? Depois eu preciso que ele me informe como aconteceu, tá? Se aconteceu de forma súbita, assim, de uma hora para outra, ou se foi gradativa, se ele de repente percebeu que foi aumentando com o tempo, ou de repente diminuiu um pouco, mas se manteve. É importante também saber a intensidade de exercício a que esse animal é exposto, tá? Se teve alguma alteração, se ele tem trabalhado ou feito mais atividades recentemente, ou se sempre foi essa a rotina dele. Tratamentos, é importante saber se já foi iniciado algum tratamento, se teve alguma melhora ou se não teve nenhum efeito, tá?
Bom, agora a gente dá início à segunda etapa do exame, que é a inspeção. É importante nessa etapa que a gente tenha uma ideia de como é o temperamento desse animal, para não dificultar mais ainda, de repente atrapalhar esse exame. É perigoso tanto para o profissional que estiver examinando, e até mesmo para a segurança do animal também, né? No caso, deixar ele mais estressado e aumentar esse quadro de dor, né? A inspeção é feita em todos os ângulos desse animal, né? De todas as projeções, de ambos os lados. É feito com o animal em apoio quadrupedal, sobre uma superfície lisa e plana. Inicialmente, a observação desse animal é à distância mesmo. A gente avalia a condição corpórea do cavalo, sua atitude, a simetria muscular, possíveis conformações e possíveis deslocamentos, né, direcionamentos de peso para alguma região, que no caso seria uma indicação de dor. Durante a inspeção, principalmente a inspeção voltada para a região da coluna, é bem comum que a gente encontre 3 conformações. Tá? A primeira vai ser justamente a atrofia muscular. Essa atrofia muscular ela vai ser resultado de uma região que você não utiliza. Então, aquele músculo ali, por ele não ser utilizado, ele acaba degenerando e acaba atrofiando. Então, você vê uma perda de volume na região. Essas 3 fotos aqui a gente consegue ver nessa região do quadril aqui uma diminuição considerável de volume, nas 2 na verdade. A segunda de forma bem crônica, né, essa atrofia. E a terceira aqui, uma de forma mais leve, provavelmente vindo de uma lesão de células, né. Então é isso, a atrofia normalmente ela vai estar relacionada a alguma lesão, principalmente a alguma lesão, né, onde esse animal, para evitar dor, ele vai direcionar o peso dele para outra região. Então ele não vai trabalhar essa região. Por ele não trabalhar essa região, ele vai acabar atrofiando a musculatura ali. Outro detalhe, essa lordose ela pode ser proveniente de vários motivos, tá? E ela também pode ser a responsável por esse animal estar sentindo dor, tá? Principalmente se for de uma forma mais crônica. Outro ponto de fácil observação que a gente tem é com relação à curvatura da coluna, tá? Essa curvatura ela pode ser bem acentuada, então ajuda no diagnóstico, facilita, né? E ela pode ser mais leve, tá? Quando essa curvatura ela é de forma interna, ela forma como se fosse um arco na região ali lombar ali, a gente dá o nome de lordose, tá? Ela está um pouco para frente do quadril e ela forma como se fosse um arco. A gente consegue ver aqui na foto 2 animais. O primeiro com uma curvatura da coluna certa, né, correta, não muito curvada. E o segundo a gente já pode ver uma curvatura bem acentuada, tá? Há casos mais drásticos, esse aqui não está tanto ainda, mas você já consegue ver essa curvatura. A cifose também é uma curvatura errada da coluna. A gente consegue ver aqui no desenho, na imagem, como ela ultrapassa a linha da coluna, é como se ela ultrapassasse para fora, ao contrário da lordose, que ela está abaixo da linha, essa ela passa a linha. Ela pode ser também proveniente de vários fatores e ela também é responsável por esse animal sentir dor. Por último, a gente tem a escoliose, né, que é outra curvatura anormal da coluna. No caso da escoliose, essa curvatura ela vai ser lateral, tanto para um lado quanto para o outro, ou pode ser para os dois. Aqui no desenho a gente consegue ver uma curvatura bem grotesca, né, bem crônica. Ela é menos comum nos equinos, é mais comum a gente encontrar ou a lordose ou a cifose, mas há casos de se encontrar sim. E para fechar as 3 principais conformidades que a gente encontra durante o exame de inspeção na coluna, a gente tem a lesão por célula. Essa lesão por célula, normalmente, ela está relacionada a um ajuste errado da célula, né? Esse ajuste errado da célula na coluna
ela vai causar uma pressão desigual em alguma região, tá? E essa pressão excessiva, ela vai acabar causando uma lesão, tá? Eu encontrei um artigo também que mencionava que a doma muito cedo do cavalo, né? Quando o cavalo ainda é muito jovem e ele não tem uma musculatura bem firme, né? Bem montada ainda, e eles domam esse cavalo, ele acaba por desenvolver uma lesão por célula. Eu não coloquei aqui porque justamente eu fiquei um pouco em dúvida ou não, mas eu vou pesquisar mais sobre isso. Aí aqui a gente tem as duas imagens, né? Aqui eu tenho uma lesão bem séria de célula, né? Você pode ver uma região, uma atrofia aqui na região causada por essa lesão de célula. Na outra aqui a gente tem um animal bem magrinho, ele tá bem desnutrido, tadinho. Mas dá pra ver uma marca, né, da célula aqui na região da coluna dele. E essa lesão de célula, ela pode ser muito prejudicial a esse animal. Bom, a palpação é outra etapa importantíssima no exame de coluna. Tá? É importante que esse animal ele se mantenha tranquilo, ele esteja tranquilo para a gente dar início à palpação. Tá? Aí a gente volta naquela parte em que eu citei que é importante a gente observar como é o temperamento do animal. Tá? Ele tem que estar adaptado à sua presença, ao toque do examinador, no caso para ele evitar falsas reações de dor. Os locais de palpação tóraco-lombar são a linha média dorsal, que é onde a gente avalia ligamentos espinhosos, né, quanto à presença de possíveis massas, alterações, fibroses, algum aumento de volume e a sensibilidade dolorosa, né, onde ele vai provavelmente sentir dor. E a gente também vai avaliar a região paravertebral, que é para avaliar a musculatura hipoaxial, quanto à presença de alterações de tonicidade, temperatura, fasciculação e de dor. Olá a todos, aqui é a Ana Carolina e eu vou falar um pouquinho sobre um outro tipo de diagnóstico, né, para as patologias da coluna, que é o teste de mobilidade. O que é teste de mobilidade? Teste de mobilidade é a quantidade de movimento que o cavalo consegue fazer em vários tipos de planos. E que planos seriam esses, né? Nós temos a dorsiflexão, ventroflexão e a lateroflexão. Esses planos eu vou falar mais à frente e separadamente, cada um. A estimulação, né, de movimento da coluna vertebral é muito importante para a gente avaliar a quantidade de movimento que o cavalo consegue tolerar. Então, a partir disso, a gente consegue avaliar como que a tensão muscular tóraco-lombar e movimentos de cauda e de flexão dos membros. E avaliando se esses movimentos eles estão diminuídos, né, se eles estão menores, ou então se eles não são tolerados, para a gente identificar a dor e identificar o início do problema, aonde que está gerando essa dor no animal. Agora eu vou começar a falar sobre os planos que eu citei no slide anterior, né? E o primeiro plano que eu vou falar um pouco é sobre a dorsiflexão. A dorsiflexão, o teste de mobilidade feito em dorsiflexão, é quando nós palpamos 3 pontos principais na coluna vertebral do equino. O primeiro ponto que nós vamos palpar é a T10, que ela está marcada com a seta em vermelho, que é a base da cernelha, é o ponto mais alto da cernelha, é a T10. Em seguida, nós vamos palpar a T14, que está marcada com a seta em azul, né, na imagem ao lado, que é no meio da tóraco-lombar. E a LS, que é a longo sacral, que está em seta verde. Em todos esses 3 pontos, nós vamos fazer uma pressão que é bilateral, ou seja, nós vamos pegar nos 2 lados com a mão, né, os 2 dedos, e nós vamos fazer uma pressão, não precisa ser uma pressão muito forte, mas uma pressão em que, se tiver caso positivo de dor, o animal vai apresentar alguns sintomas. Por exemplo, ele pode sair na hora do
do exame, ou então ele pode ficar um pouco mais agitado, né? Então, são sinais de desconforto que o animal vai demonstrando à medida que nós vamos palpando esses pontos principais. Quando a gente faz esse tipo de teste, significa, por exemplo, nós vamos apertar esses pontos. Quando a gente aperta, significa que a gente está fazendo os processos espinhosos se aproximarem. E se tiver alguma lesão, à medida que se aproxima esses processos espinhosos, ele vai sentir dor. Então, nesse caso, significa que ele tem se for em caso positivo, né, se o animal apresentar os sinais de dor, né, na palpação em um desses 3 pontos, significa que ele tem uma lesão dos processos articulares. E esse estímulo, né, de extensão da coluna, a compreensão dos processos articulares vai causar esse desconforto no equino. Agora vou falar um pouquinho sobre a ventroflexão, né? Um outro plano para o teste de mobilidade. E a gente começa a fazer a pressão em 2 pontos. O primeiro ponto é na base da cartilagem xifoide. Ela está marcada com a seta em vermelho, e quando a gente faz essa pressão, né, na cartilagem xifoide, a gente está fazendo a flexão do tóraco lombar. E na base da cauda, que está marcada com a seta em azul, para a flexão do lombo sacral. Se o cavalo, né, sentir alguma dor, significa que esses ligamentos, o supraespinhoso e o intraespinhoso, estão sob algum tipo de tensão. Aí, igual eu falei no slide anterior, os sinais de dor seriam o animal afastar, o animal ficar agitado. Agora, o outro plano é a lateroflexão, também conhecida como rotação. A palpação, né, para você fazer o teste de mobilidade no plano de lateroflexão, deve ser feita inicialmente pelo examinador dos 2 lados do equino, tanto no esquerdo quanto no direito. E primeiro é feito no túber isquiático ou então na base da cauda. Quando o examinador se posicionar na lateral do animal, ele vai fazer uma pressão na última costela. No desenho ao lado, ela está exemplificada com o X verde. E ele vai pressionar, né, puxar a base da cauda, que está em seta azul, para o seu lado ao mesmo tempo, ou seja, ele vai pressionar a última costela e puxar a base da cauda para o seu lado, o lado do examinador. Depois que ele fizer de um lado, ele vai fazer do outro lado a mesma coisa. Uma das principais demonstrações de dor, igual eu falei, que é fugir do exame, e se ele sentir a dor, né, neste processo, neste exame, significa que ela está sendo de origem de processos articulares no lado que foi feito o exame. Bem, agora que eu falei um pouquinho sobre os testes de mobilidade, eu vou falar agora sobre a inspeção em movimento. A inspeção em movimento é o último exame que a gente tem que fazer, né, nos casos de suspeita de lesões na coluna vertebral. Por que ele tem que ser o último a ser feito? Porque a gente faz o animal se movimentar. Então, você vai aquecê-lo, né? Ele vai ficar aquecido, e com esse aquecimento a gente pode perder muita informação, se ele está sentindo dor em algum lugar ou não. Então, com isso, a avaliação deste animal, ela tem que ser feita das seguintes formas: ao passo, ao trote e ao galope. Ao passo tem que ser feito em linha reta e em círculos, né? Então, é de grande importância, né, para identificar a presença de dor ou então de alguma alteração funcional, como, por exemplo, queda na mobilidade intervertebral, né, em determinadas áreas. E esta avaliação, né, essa inspeção em movimento, é importante fazer em 2 tipos de piso. O piso macio, né, tipo areia, e um piso mais duro, cimento, para identificar essas alterações, porque pode variar de acordo com o piso. É importante também que se o animal ele praticar algum esporte, né,
for, por exemplo, um animal de prova de tambor ou então de salto, que a gente avalie esse animal também praticando o seu esporte, para talvez conseguir identificar mais facilmente a origem dessa dor. A primeira inspeção em movimento, né, no cavalo, no equino, é ao passo. Essa inspeção a gente vai avaliar o movimento lateral e para a gente intensificar essa inspeção ao passo, podemos colocar o animal para andar em exercício em 8, né, igual na imagem ao lado. Então, e também podemos fazer o animal recuar para a gente avaliar o movimento lombo sacral. E se puder, né, se o animal aceitar, eu poderia montar no animal para ver se a sela ou então o peso da pessoa que for no animal demonstre alguma dor. E a inspeção em movimento do animal em trote, né, nós vamos avaliar os movimentos de dorso, flexão e de ventro, flexão apenas. Vamos avaliar enquanto o animal vai trotando, né, estes movimentos. Que no caso da imagem ao lado, ela está exemplificada em vermelho a dorsoflexão e em azul a ventroflexão. E por fim, né, a gente vai avaliar o animal em galope. O animal em galope, ele vai mostrar um movimento de dorso e ventroflexão também, igual no anterior. Mas também tem a movimentação da pelve, onde a gente vai analisar a lombo sacral. A linha em vermelho, ela mostra o movimento de dorsoflexão. A linha em azul vai mostrar o movimento de ventroflexão. E a seta em verde, ela vai demonstrar o movimento da lombo sacral, né, em que nós vamos avaliar a pelve do animal. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre como que realiza o diagnóstico. Por se tratar de afecções de difícil identificação, aí os exames eles devem ser completos, né? Tem que realizar todos esses métodos de exame, levando em consideração seus diferentes aspectos. Primeiro, o exame clínico, ele tem por objetivo determinar se a dor vai estar presente, o local da lesão e suas prováveis causas. A inspeção, ela tem o objetivo de analisar o alinhamento da coluna vertebral, né, se tem presença de cifose, lordose e áreas de edemas, falhas de pelos, etc. A palpação, ela tem a palpação do local afetado, ela vai ser essencial para identificar anormalidades ou focos de dor. O teste de mobilidade, que vai ser descrito, ele avalia a quantidade de movimento que o animal tem. Exames durante o movimento, eles vão observar sinais de dor, alterações funcionais e o diagnóstico por imagem, que é para fechar mesmo o diagnóstico, que eu vou falar um pouquinho sobre ele agora. A gente pode fazer o diagnóstico por imagem. A gente tem 3 métodos, que é a radiografia, a termografia, que está sendo bem utilizada, e a ultrassonografia, que é a mais utilizada por ser a mais fidedigna, podemos dizer assim. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a radiografia. A radiografia, a gente tem duas questões aí, que tem imagens limitadas e menor qualidade de imagem. Por que isso? Porque o chassi ele não vai estar em contato com a estrutura de interesse nosso, que é a coluna. Então tem essa distância toda que compromete um pouco a qualidade da imagem. E imagens limitadas é o que eu vou explicar agora. Que a visibilidade da coluna na radiografia ela não é completa. A gente tem aí das vértebras, a segunda e a terceira vértebra a gente não consegue ver,
por causa da escápula, que a escápula ela esconde. A T4 e T8 a gente só vai ver os processos espinhosos, que é bem na área da cernelha, porque os corpos vertebrais eles estão escondidos atrás da escápula também. E de T9 até as lombares, tem acesso a todas e ela completa. Aí vai dar acesso para a gente nas costelas, processos articulares, processos espinhosos. Aí vai depender da imagem que a gente for fazer, né, da projeção. E as últimas lombares a gente não tem acesso porque a asa do ilho vai esconder os corpos vertebrais. E não temos acesso nenhum na região dorso-lombar. Então, se tiver alguma lesão dessas estruturas escondidas, a gente não consegue visualizar pela radiografia. Como eu estava falando das projeções, a gente pode fazer a laterolateral e a oblíqua. A laterolateral, a gente vai avaliar processos espinhosos e o corpo das vértebras. Então, ela é bem... A gente consegue avaliar grande parte da vértebra. Já as oblíquas, a gente consegue visualizar os processos articulares. Porém, para fazer essa projeção, a gente precisa de um equipamento muito bom, porque ele requer maior qualidade de imagem. A termografia, a gente vai... É como se fosse uma câmera mesmo, a gente consegue ter um mapa térmico de tudo que a gente apontar, né? Aí nessa imagem, por exemplo, a gente consegue visualizar aqui essas diferentes cores. Eu coloquei até aqui uma legenda que quando está tendendo a amarelo, vermelho, rosa e branco, são lugares mais quentes. E verde, azul, lugares mais frios, sendo preto mais frio e branco mais quente. Então aqui a gente pode observar que exatamente na região da coluna está muito quente e começando a resfriar nas laterais. Então aqui a gente pode ver que tem algum processo inflamatório ou alguma coisa acometendo a coluna em si. Então, através dessa termografia, a gente consegue avaliar o local correto da lesão. Então, ela é bem interessante para isso, para a gente descobrir o local. E a gente consegue saber o status fisiológico da região. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma fratura na cernelha, que a gente consegue observar que foi aquecendo, a região da coluna está mais aquecida que as outras regiões, e exatamente na cernelha a gente tem um processo inflamatório, talvez, que está bem mais quente, sendo a ponta da cernelha um local bem mais quente, que está branquinho. Então a gente consegue ver regiões de inflamação, a gente consegue ver essas alterações de temperatura no decorrer do corpo do animal. Então ela é interessante para descobrir a região correta da lesão. Aqui também estava no vídeo, achei bem interessante colocar aqui, que são duas imagens, um antes e depois de um tratamento intitulado. Aqui a gente pode observar regiões mais quentes no dorso do animal, e regiões mais frias ao redor. Então aqui a gente já consegue observar uma grande melhora, sendo menores as regiões mais quentes e uma uniformidade melhor de temperatura, que é o correto. E temos a ultrassonografia também, que é um dos métodos que eu vi na literatura, que é o mais utilizado, o que vai promover imagens de maior qualidade, que a gente vai conseguir visualizar melhor as estruturas. É um método mais eficaz, podemos dizer.
Nele a gente pode visualizar as estruturas epaxiais, que são as estruturas que impedem a gente de fazer uma palpação mais profunda. Então a gente consegue visualizar abaixo dessas estruturas. E a gente tem imagens longitudinais e transversais na ultrassonografia. As imagens longitudinais a gente visualiza os processos espinhosos, ligamento supraespinhoso e o interespinhoso, que não é o normal da gente visualizar na ultrassonografia, né? E imagens transversais a gente visualiza os processos articulares e os processos transversos. Bom, aqui a gente pode observar uma imagem ultrassonográfica de uma imagem longitudinal, né? Um corte longitudinal e a imagem ultrassonográfica desse corte. Aqui a gente observa o ligamento supraespinhoso, o ligamento interespinhoso e aqui, bem com pouco destaque, os processos espinhosos. Já na imagem ultrassonográfica, a gente observa aqui o ligamento supraespinhoso, que vai estar correndo por cima dos processos espinhosos, a linha óssea, que é essa em destaque, linha óssea do processo espinhoso, e aqui a gente não consegue ver o ligamento interespinhoso. Ele normalmente não pode ser visualizado no ultrassom, porque ele é coberto por fibras que são oblíquas, e elas não vão formar imagem no ultrassom, então a gente não consegue ver esse ligamento interespinhoso na imagem ultrassonográfica. É isso. Bom, aqui a gente observa uma imagem transversal. Temos aqui o corte transversal e a imagem ultrassonográfica que ele vai formar. Aqui a gente observa o músculo multífido, aqui os processos articulares e aqui o processo transverso. Aqui a gente tem o processo espinhoso, que vai ser esse mesmo na imagem ultrassonográfica, ele vai estar passando aqui. Aqui a gente tem o processo articular e aqui, fazendo esse contorno aqui, o processo transverso. Dessa forma que a gente vai avaliar se há alguma lesão, se há alguma alteração. As lesões primárias associadas à coluna torocolombar, que englobam os tecidos moles, são as desmites, supraespinhoso e interespinhoso. Desmite é um termo que consiste na inflamação desses ligamentos e está diretamente relacionada com o excesso de estresse físico. As lesões nesses ligamentos elas vão ocorrer principalmente nas vértebras onde são apoiadas a célula. E quando esse ligamento é lesionado, ele perde as características de resistência e de elasticidade. E também os pontos de inserção deles nos processos espinhosos de cada vértebra vão se tornar frágeis, o que vai fazer com que diminua a estabilidade da coluna vertebral nessa região. Durante a realização do exame físico, os principais achados serão aumento de volume localizado na região da lesão, o aumento de sensibilidade e o estímulo de dor, a palpação da região paramediana e vai ter uma redução da amplitude, tanto de ventroflexão como de lateroflexão. Quando o animal é manipulado e inspecionado em movimento, vai ser observada uma contração abdominal, um movimento cervical dorsal e quando ele é submetido ao galope, ele vai tentar sair do círculo. Durante o exame físico do animal, é importante chegar à resposta da pergunta: o animal tem dor lombar? É importante saber se os sinais que o animal está passando para a gente realmente são sinais de dor, pois às vezes questões de temperamento podem mascarar esse resultado interpretado por nós. Às vezes o animal é um pouco mais arredio, então ele vai afastar da gente o momento do exame, mas nem sempre aquele afastamento vai ser um sinal de dor. Questões de habilidade também.
a genética, né, não vai ser 100% garantia de que um filho de uma égua e de um cavalo bons em algum esporte será também muito bom naquele esporte. Questões de aptidão também. Até coloquei aí uma foto de um cavalo árabe realizando prova de tambor. Então, às vezes a performance de um cavalo árabe nessa modalidade é menor do que um quarto de milha. Então, é questão de aptidão de raça para a atividade que ele está realizando. E também questões do ciclo estral. As éguas, em períodos de ovulação, podem demonstrar um certo desconforto na região posterior, né? E não vai ser um sinal de dor lombar, é só mesmo por causa da fase do ciclo. Então, é importante saber esses aspectos para tentar diferenciar se realmente é a dor lombar, se realmente é um problema na coluna ou se é algum outro aspecto que está fazendo esse sinal ser transmitido para a gente. Iniciando pela desmite supraespinhosa, como o próprio nome já indica, é uma lesão no ligamento supraespinhoso. Nós temos esse gráfico que está evidenciando a incidência da lesão, que ocorre geralmente em toda a coluna, mas com maior atenção para a região da sela. Eu até circulei aí a região onde é mais afetado. Esse gráfico ele é baseado nas raças manga larga marchador e quarto de milha, que são geralmente as raças mais estudadas. Para diagnosticar, então, a desmite supraespinhosa pode ser realizada a palpação, mas os animais com essa afecção nem sempre vão sentir dor, e o tipo de diagnóstico mais indicado é a ultrassonografia, que vai ser observado áreas hipoecóicas, áreas hiperecóicas e irregularidades dos processos espinhosos, porque o ligamento supraespinhoso ele se insere em cada processo espinhoso. E como está tendo uma inflamação desse ligamento, terão essas irregularidades em cada processo espinhoso. Nas imagens, nós vemos uma desmite supraespinhosa aguda, onde temos áreas hipoecóicas nas regiões dos processos espinhosos, e na imagem da lesão crônica, nós começamos a ver então áreas hiperecóicas, e essas irregularidades dos processos espinhosos estão um pouquinho mais evidentes do que na aguda. Na imagem ultrassonográfica A, nós vemos um cavalo saudável, com o ligamento supraespinhoso sem nenhum sinal de inflamação. Então, nós vemos essa região bem regular, sem nenhum sinal de alteração. Na imagem B, nós já vemos essa região bastante irregular, que é no caso de o quão irregular essa região pode ficar. Então, já é uma lesão bem crônica, com bastante sinal de alteração. Na desmite interespinhosa, os ligamentos afetados serão os ligamentos interespinhosos. Nesse gráfico, também das raças manga larga marchador e quarto de milha, nós vemos a região afetada, que é basicamente a mesma região da desmite supraespinhosa, na região da coluna vertebral, onde é apoiada a sela. O diagnóstico para desmite interespinhosa também será por meio da ultrassonografia. É interessante lembrar e analisar nesse desenho que eu coloquei. Em A, nós temos o ligamento supraespinhoso e em B, com maior destaque, o ligamento interespinhoso. O ligamento interespinhoso, ele não é visto normalmente em exames ultrassonográficos. Então, quando ele é visto, é porque tem alguma alteração. E aí, ele terá um aumento de ecogenicidade e também pontos hiperecóicos durante a sua extensão, como a gente pode observar no próximo slide. Tanto na imagem A como na imagem B, nós podemos observar a região dos ligamentos interespinhosos com aumento de ecogenicidade, apresentando até pontos hiperecóicos. Então, nesses casos, a gente passa a observar o ligamento, o que não é normal em animais saudáveis, ele não é visto. Dessa forma,
o arranjo das fibras desses ligamentos já não está da forma normal, da forma saudável. Então, essas imagens, quando são vistas, são indicativas de lesões e de alterações nesses ligamentos. O kissing spine consiste na lesão torocolombar, mais conhecida em equinos. Essa lesão pode causar o estreitamento entre duas vértebras, ou mesmo redução do espaço intercostal. Acomete normalmente entre a torácica 10 e a lombar 1, por ser a região de maior mobilidade dos animais. Os animais mais acometidos são os animais de salto. Como podemos ver na imagem, o esforço da coluna do animal de salto é bem maior do que os animais de pista, como o manga larga, o capulina, o quarto de milha. Um exemplo é o momento da aterrissagem dos animais de salto. Os espaços intercostais são muito prensados. As lesões kissing spine pode ser dividida e classificada em 4 graus. Essa classificação deve ser feita e observada com auxílio de um exame radiográfico. Quando observado o grau 1, é visto pequenas irregularidades nas bordas ósseas. Já o grau 2, essas irregularidades são maiores e mais visíveis. O grau 3 é quando acontece reabsorção e remodelamento ósseo. Já o grau 4 pode acontecer até fusão de 2 ou mais processos espinhosos. Nessa imagem, podemos ver que quase já há fusão de 2 espaços intercostais. Quando o caso é mais evoluído, conseguimos ver a continuidade da linha óssea, eliminando os espaços intercostais, mas não é o caso dessa imagem apresentada. Osteoartrite intervertebral. A osteoartrite difere do kissing spine por acometer a região torácica caudal e a região lombar, podendo também acometer a região sacral. Ela acomete essas regiões por apresentar articulações mais côncava e convexa comparado com a torácica. A osteoartrite acomete todas as raças e modalidades de esporte. A diferença é que os animais de quarto de milha apresentam sinais mais graves comparados com os de outras raças. Pode-se dizer que é pelo movimento de rotação que eles fazem suas provas. A osteoartrite causa 3 tipos de lesões, como osteófitos, anquilose e erosão articular. O osteófito, visto no ultrassom, pode-se distinguir pontos hiperecóicos e irregularidades do processo articular. Já a anquilose é difícil de diagnosticar, mas é comum em animais de idade avançada. Já a erosão articular, podemos ver a redução da ecogenicidade. Em alguns casos, não conseguimos nem fazer a imagem do processo articular. O tratamento para essas complicações, né, para essas alterações na coluna desses animais, ele tem o objetivo justamente de eliminar a dor desse paciente, permitir que ele possa voltar a se exercitar, né, de forma gradativa, até de repente conseguir voltar às atividades que ele fazia antes e evitar com isso a perda de massa muscular e de condicionamento físico, que é tão importante para os cavalos, tá? A gente dá início ao tratamento sistêmico utilizando os anti-inflamatórios não esteroidais. Até coloquei aqui um bem comum, bem conhecido, é o fluniximab, tá? Na concentração de 1,1 mg por quilo. Ele é indicado justamente para promover o alívio dessa dor. Muitos profissionais utilizam, mas há uma grande maioria que não gosta, porque há justamente eliminar a dor desse paciente, ele pode de repente estar ocultando o verdadeiro diagnóstico, né? Se de repente o veterinário não tiver certeza do que está provocando aquela dor e ele entrar com um anti-inflamatório, ele vai ter uma falsa sensação de que seja o diagnóstico correto. Ele pode ser de forma intravenosa ou ele ainda pode ser de subcutânea.
Os miorrelaxantes, eles podem ser associados aos anti-inflamatórios, né? Ele vai ajudar no quesito de tranquilizar esse animal e os miorrelaxantes, eles vão ser associados aos anti-inflamatórios. Muitos profissionais vão receitar esses dois juntos. Ele vai ajudar a relaxar esses animais, né? E ele vai atuar bem em animais que apresentarem espasmos da musculatura toracolombar, tá? Um bem conhecido que a gente tem é o metocarbamol, tá? Na concentração de 5 a 25 mg por quilo. No tratamento tópico, a gente vai ter o uso dos corticoides, tá? Muitos profissionais vão utilizar ele associado aos neurolíticos. Um corticoide muito comum e muito usado é a triamcinolona, tá? Na concentração de 20 mg por ml ou de 1 a 5 ml. Ela vai ser utilizada na forma de infiltração, que a gente vai ver no slide seguinte como é feita. Ela vai ser bastante eficaz em tratamentos de sobreposição dos processos espinhosos, desmite ínter e supraespinhosa e naturalmente para redução de dor. Bom, o uso dos corticoides, como foi visto anteriormente, eles são muito comuns no tratamento de alterações da coluna nos equinos através de infiltração paraespinhosa, tá? Normalmente eles são associados aos neurolíticos. São utilizadas agulhas, né, de 3 a 4 centímetros. No máximo a gente faz a utilização de 3 ml por ponto. E se houver necessidade de fazer em vários pontos da coluna, normalmente tem que ter uma distância média de 10 centímetros entre cada ponto, tá? Com relação à preparação, né, à execução da infiltração, é importante haver uma preparação do local antes, tá? Se faz uma antisepsia com um produto antisséptico desgermante, remove esse produto com água, utiliza-se álcool e aí você deixa a região mais limpa possível que você conseguir, tá? Com a ajuda de uma ultrassom, você demarca o local onde as lesões estão. Naturalmente você já vem acompanhando essas lesões, né? Você já sabe esse histórico e a evolução delas. Mas é importante ali na hora você ter uma ideia de onde está, e você só consegue isso através de um aparelho de ultrassom. Você introduz a agulha de forma lenta e vai até o ponto da lesão, e aí você solta a medicação, tá? Normalmente se tem uma boa resposta fazendo esse tipo de tratamento. Naturalmente ele é uma das opções, mas ele dá uma boa resposta aos profissionais que o utilizam. Agora então as terapias alternativas, que podem ser utilizadas como tratamento para as lesões de coluna. Essas terapias alternativas são várias que existem, vários tipos de terapias, e cabe então ao médico veterinário escolher qual a melhor terapia para aquele animal, juntamente com a possibilidade do proprietário. Então, primeiramente falando sobre a acupuntura ela é um método que consiste na inserção de agulhas finas em locais específicos que geram aí um efeito terapêutico. Ela tem sido muito utilizada para tratamento de dor lombar crônica e tem sido efetiva no controle da dor e tem causado melhora no desempenho do animal. Ondas de choque. As ondas de choque também é um método terapêutico que tem sido muito utilizado para as enfermidades que acometem o sistema locomotor dos equinos. As ondas de choque são ondas de pressão acústica que são produzidas por um gerador e propagam-se pelo corpo do paciente, desempenhando a sua função pelos tecidos.
Os principais efeitos das ondas de choque são a estimulação de fibroblastos e osteoclastos, que vão contribuir para a reconstituição tecidual e a cicatrização, devido a que possibilita o crescimento do fluxo sanguíneo para o local afetado. Além disso, essas ondas de choque provocam efeitos anti-inflamatórios e analgésicos. Normalmente é realizada 3 sessões a cada 21 dias. Essas sessões, então, buscam remodelamento e analgesia, que possibilita aí mais para frente o uso da fisioterapia, e também pode ser utilizado quando o animal tem algum processo inflamatório na coluna. A quiropraxia é outra técnica que pode ser utilizada também para a reabilitação do animal. Ela é uma terapia manual que consiste na realização de forças controladas sobre as articulações para induzir movimentos na coluna. O objetivo dessa técnica é estimular os reflexos neurológicos e proporcionar relaxamento muscular e alívio da dor, restaurando então a mobilidade da articulação. Essa técnica, o uso dela é mais eficaz no estágio inicial da doença. Vamos então para a fisioterapia. A fisioterapia é amplamente utilizada no processo de reabilitação do animal. Ela é utilizada tanto no pós-operatório, quando o animal passou aí por um procedimento cirúrgico, como também após o tratamento de lesões na coluna. Então, a função da fisioterapia é estimular a função fisiológica da coluna vertebral. Além de que também ela previne e reduz a fraqueza e atrofia muscular. Para que essa fisioterapia seja realizada, pode ser usado aí várias forças naturais, como a água, a luz, a eletricidade, o frio, o calor, o movimento e até mesmo a massagem. Então, gente, a massagem, como eu tinha dito no slide anterior, ela é um tipo de fisioterapia. E ela consiste em quê? Consiste em toques suaves que são realizados na coluna do animal, a fim de analisar a dor e qual área da coluna que está lesionada. Essa massagem deve ser feita toques suaves justamente porque para que o cavalo se acostume com o toque manual, né? Esses toques eles devem ser realizados no sentido do fluxo venoso e sempre com a mesma pressão. Então, a função da massagem é acelerar a recuperação e a reparação tecidual, além de que ela também diminui o tecido cicatricial e aumenta o ângulo de movimento da coluna. Então, essa foto que eu coloquei, gente, vocês estão vendo que não é exatamente na coluna que está sendo feita essa massagem. Mas eu coloquei só para demonstrar que essa técnica ela pode ser realizada quando o animal tem qualquer lesão que seja no sistema locomotor. Temos também a estimulação elétrica, que também é chamada de eletroterapia. Essa técnica consiste na aplicação de baixa frequência de corrente elétrica sobre o local que está lesionado. Com o uso desta técnica, ocorre o alívio da dor e causa também o fortalecimento da musculatura. A hidroterapia também pode ser utilizada nesses casos, e o uso dela vai possibilitar a redução de edemas, devido a que essa hidroterapia causa melhora na circulação linfática e sanguínea. Então, isso vai trazer aí de benefício a redução do edema. Ela eleva a mobilidade da coluna, causa fortalecimento no músculo, melhora a condição corporal do equino e reduz e previne, então, as atrofias musculares, já que ela fortalece o músculo. Geralmente, essa técnica, a prática da hidroterapia, ela é mais comumente realizada em piscinas. E a hidroterapia em esteira também, que é um método também que pode ser usado. Ela tem obtido influência na movimentação da coluna e tem correlação positiva com a altura da água. Ou seja, quanto maior a altura da água, maior é a movimentação da coluna.
o ultrassom terapêutico. O ultrassom terapêutico tem sido utilizado para aplicar vibrações de alta frequência através de um transdutor, transformando a energia elétrica em energia mecânica, o que vai produzir aí o aquecimento e com isso gerar analgesia e aumento do fluxo de sangue para o local afetado. A penetração das ondas causa reparação dos ossos e regeneração dos tecidos moles. Para fazer a aplicação desse ultrassom, o animal deve passar por uma tricotomia da região no qual vai ser feita e deve ser feita também a aplicação de gel, antes de ser colocado o transdutor. A laser terapia. A laser terapia também tem a função de aumentar a circulação do sangue e o metabolismo celular. Então, com isso, causa aumento também na produção de fibroblastos, estaminas e endorfinas. Ocorre também fagocitose e redução da estabilidade dos receptores de dor. Para a aplicação do laser, o aparelho deve estar em posição perpendicular ao local que será irradiado. Kinesiotaping é uma técnica que complementa esse processo de reabilitação do animal e consiste na aplicação de bandagens elásticas com espessura fina. Essas bandagens vão proporcionar uma homeostase muscular, vai causar uma ativação da circulação sanguínea e linfática e também o realinhamento das articulações e controle da dor. A mobilização dinâmica. A mobilização dinâmica é a realização de exercícios que ampliam o movimento da articulação e causam fortalecimento da musculatura. Ela pode ser realizada dessa forma que está sendo demonstrada na foto, e os movimentos que podem ser feitos com essa técnica a flexão, os mais utilizados, né? São a extensão cervical, a flexão longitudinal da cabeça do pescoço e a flexão lateral da cabeça, pescoço e dorso. Esses 3 movimentos são os mais utilizados e com eles ocorre a hipertrofia muscular e ocorre então também uma simetria entre o lado direito e esquerdo do equino. Exercícios. A prática de exercícios, gente, é muito importante para a reabilitação do animal. O repouso não é indicado após essas lesões, pois pode ocorrer atrofia muscular, diminuição da mobilidade e rigidez das articulações. Logo, os exercícios terapêuticos são muito importantes nessa fase de reabilitação. O treinamento do animal, ele deve ser retornado de forma progressiva e a frequência, duração do exercício, intensidade do exercício deve ser de acordo com da forma, né, que o animal vem evoluindo. Essa prática, né, tanto de frequência, intensidade, duração, ela tem que ser adaptada à lesão do animal e à condição que o animal se encontra. Então, para cada cavalo existe uma reabilitação específica. Depois da prática desses exercícios, pode ser realizada a crioterapia, que é uma técnica que consiste na aplicação de frio. Essa técnica, após o exercício, ela ajuda a reduzir a inflamação e aliviar a dor. Então, tem o tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico, ele pode ser realizado somente quando o animal possui a lesão, que é o Kissenspines, que já foi explicado anteriormente. Existem 3 técnicas que podem ser realizadas, mas lembrando, gente, que esse tratamento cirúrgico ele só pode ser realizado quando o tratamento conservativo não deu certo. Ou seja, nenhum tratamento que o animal fez, ele obteve alguma melhora. Aí sim a gente parte para o tratamento cirúrgico. As técnicas que podem ser utilizadas são a ressecção dos processos espinhosos. Essa técnica ela é utilizada somente quando os animais possuem lesões envolvendo somente a parte dorsal dos processos espinhosos. Então, essa técnica ela está demonstrada aí na primeira foto. É retirada os processos espinhosos e após esse procedimento cirúrgico é necessário que o animal fique em repouso em um período mais ou menos aí cerca de 6 meses.
Outra técnica que pode ser realizada é a ressecção do ligamento interespinhoso. Está sendo demonstrado aí, então nessa segunda foto. Então entra com uma tesoura e faz a incisão do ligamento interespinhoso. Esse procedimento é realizado para aumentar o espaço entre os processos espinhosos. E o último procedimento também que existe é a ostectomia subtotal dos processos espinhosos, que consiste aí em colocar uma goiva entre os processos espinhosos e retirar apenas uma porção deles. Então, na ressecção dos processos espinhosos, retira o processo espinhoso todo, e nessa outra técnica retira apenas uma porção dos processos espinhosos. Então, gente, o prognóstico do animal vai depender de vários fatores. Tanto de qual lesão que o animal teve, qual foi o tipo de lesão, qual foi a gravidade dessa lesão, quantas vértebras que foram acometidas nessa lesão, qual o tratamento que foi realizado no animal, e isso depende muito também dos recursos financeiros do proprietário. Quais foram os recursos financeiros, pois, como eu falei, tem várias terapias alternativas e essas terapias, muitas delas têm um custo bastante elevado, então isso vai depender muito. Depende também do tipo de trabalho que é realizado pelo animal, do tempo de tratamento que foi feito. Então, para a gente falar que o prognóstico do animal é bom, vai depender de todos esses fatores. Podemos concluir, ao final dos nossos estudos, que as alterações da coluna vertebral dos equinos são causas importantes para a queda de performance. É importante dominar o conhecimento da anatomia da região afetada, da região tóraco-lombar, pois é de fundamental importância tanto para o exame semiológico da coluna vertebral, quanto para chegar no diagnóstico correto. Essas alterações possuem elevada incidência e o diagnóstico geralmente é difícil, é apenas ultrassonográfico, a palpação nem sempre terá estímulos dolorosos suficientes, a importância da região anatômica na locomoção dos cavalos é muito significativa e justamente por isso justifica as pesquisas relacionadas a essas alterações, principalmente quando elas são direcionadas para ter uma melhor qualidade do diagnóstico, um diagnóstico mais assertivo e inovações terapêuticas. Tudo isso vai ser para um prognóstico melhor, um menor tempo de afastamento dos equinos nas atividades esportivas. E também é bom a gente lembrar que quando as terapias alternativas como acupuntura, as ondas de choque, quiropraxia, fisioterapia, massagem, todas essas terapias alternativas que foram faladas durante o nosso trabalho, quando elas não são eficazes e que tem mesmo que passar para um tratamento cirúrgico, que é em último caso, quando nada resolve, é importante a gente saber a técnica correta. E para chegar lá, o diagnóstico tem que ser certeiro, para ter um prognóstico melhor. O tipo de trabalho, a tolerância à dor, o tipo e gravidade da lesão e o tratamento que vai ser realizado tem que ser adequados para que o animal possa retornar às atividades normais o mais rápido possível. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Boa noite.